Valeu. Agora sim, de forma oficial, salve minha galera, boa noite! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Cuca Amazonas. Eu sou o professor André Simão, professor da melhor matéria do mundo, matemática. Busca lá, aquela lá no fundo. Vamos juntos aqui para este encontro. Vamos aqui desfrutarmos um pouquinho, porque coisa maravilhosa é quando tem matemática na prova, né? E eu vou desenvolver aqui passo a passo contigo, no jeitinho para que até que você que tenha muita dificuldade saia daqui curado, tá? Vamos aqui juntos e o tema de hoje ele é bem importante. Nós estudaremos razão e proporção. Deixa eu colocar aqui, ó, razão e proporção. Razão e proporção. E a nossa pegada aqui é de preparatório para concurso público. Então as aulas, elas são bem direcionadas, não para você virar um professor de matemática, um engenheiro, mas para que você vire um gabaritador de matemática, ou seja, aquela pessoa que sabe resolver as questões na prova, que sabe onde colocar o X, beleza? Então vamos passo a passo aqui. Primeira coisa, quando falar de razão e proporção, o que eu quero que você lembre carinhosamente é disso aqui, ó. Você vai lembrar de sou o docinho da mamãe. Sou o docinho da mamãe. Aí de repente você pensa, professor, que miséria é essa? Esse negócio, sou docinho da mamãe. Que é isso? Isso aqui nada mais é quando você encontrar uma questão de razão e proporção. Você vai lembrar disso aqui, ó, dessa ordem, S, D, N. Ou seja, primeiro você vai somar, vou já te explicar como é que vai ser isso aqui. Primeiro tu vai somar, depois você irá dividir e por fim você irá multiplicar. A ideia de sou docinho de mamãe é para você não esquecer que primeiro você soma o D, depois você divide e por último você vai multiplicar. Nesta relação é interessante que você saiba, isso aqui eu vou já anotar, tá? É interessante que você saiba que razão, falando de forma simples, razão é uma divisão e proporção, não se preocupe, isso eu vou anotar, tá? E proporção é uma igualdade entre razões. Para que você entenda a aplicação disso aqui, para que você entenda, você receberam um material aí, né? Tem alguém sem material? Aula de hoje? 4, né? Deixa eu pegar aqui. Acho que já tem. Sem material de hoje, ali, né? Show. Mais alguém sem material? Ali, né? Já? Isso, esse aqui. Isso, exatamente. Vou deixar 2 aqui, os colegas chegarem. Um exemplo prático aqui, para que nós possamos trabalhar. Olha aí a primeira questão. E a primeira questão é aquela que serve de cobaia, né? Para que sirva para a aplicação do método. A questão número 1 diz assim, ó. Preparação para o concurso nacional unificado. Fique tranquilo, a primeira é só demonstração de como você vai fazer a aplicabilidade. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que você preste atenção na solução, aí depois eu dou um tempinho para vocês copiarem, pode ser? Então você preste atenção, pode ficar despreocupado, quando eu terminar aqui, você copia. Vamos lá, olha a aplicação do exercício 1. A questão diz assim, ó, em uma caixa com 144 lápis, quantos lápis? 144. A razão entre os lápis com ponta e os lápis sem ponta é de 3 para 5. Você pode falar também 3 por 5. A diferença entre o número de lápis sem ponta e o número de lápis com ponta é... Eita, professor, que miséria é essa? Organiza. Primeiro, ele diz assim, ó, há um total de quantos lápis? Isso, total 144. Agora ele começa fazendo aí uma relação. Ele diz, ó, razão
Um número fica em cima, o outro fica embaixo. A razão entre os lápis com ponta e os lápis sem ponta é 3 por 5. Você vai fazer assim, ó. Lápis com ponta eu vou chamar de P. E aqui lápis sem ponta eu vou chamar de S. Por que primeiro eu coloquei lápis com ponta? Porque primeiro ele escreveu lápis com ponta e depois eu coloquei sem ponta. Isso aqui está em qual razão? Ele diz que está na razão de 3 para 5. O que isso significa? Significa dizer que para cada 3 lápis com ponta existem 5 sem pontas. Ou você pode fazer a interpretação ao final, ó. Para cada 5 lápis sem ponta, existem 3 com pontas. Agora, ele pergunta a diferença entre o número de lápis sem ponta e o número de lápis com ponta. Quando você perceber que você tem aqui, ó, uma igualdade entre razões, ou seja, uma proporção, e eu tenho o total, lembra, sou o docinho de mamãe. S. O que é o nosso S? O S significa soma. E deixa eu te explicar o que tu vai somar. Você vai somar as partes. Quais partes, professor? Essas aqui, ó. Quantas partes tem o meu problema? 8. Você vai pegar 3 mais 5. 3 mais 5 é igual a número 8. Agora, a próxima letra é a letra D. A letra D de divisão. Vamos lá. Divisão. O que eu vou dividir? Eu vou dividir o total pelo número de partes. Qual é o total aqui? 144. Agora você vai pegar aqui, ó, 144 e vai dividir pelo número de partes, que é sempre o número que está anterior. Ou seja, 144 dividido pelo número 8. 144 dividido por 8. Vamos resolver essa continha juntos aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Pega o 14, por 2 vai passar, então aqui é 1. 1 vezes 8, 8. 14 menos 8, 6. Baixa o número 4. Qual o número que multiplicado por 8 que dá certinho 64? Bora lá. 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, isso aqui é igual a 0. Rapidão. De onde que saiu esse 8? Soma das partes. Após somar, eu vou dividir. Dividir o quê? Tudo isso aqui eu vou anotar, tá? O total, que é 144, pelo número de partes. O que sobrou foi 18. Acabou a questão. Está faltando só mais um passo. O último passo é multiplicar, ou seja, a letra M. Multiplicar quem, professor? Você vai multiplicar esses valores aqui, ó. 3 vezes o 18 e 5 vezes o 18. Primeiro, lápis com ponta. Como é que eu encontro quantos lápis com ponta tem? Pego o número que está aqui, 3, e multiplica pela constante de proporcionalidade, que é esse valor, no caso, 18. Quanto é 3 vezes 18? 54. Agora, e os lápis sem ponta? Chamarei aqui de letra S. Qual é o número aqui? 5 vezes, adivinha qual valor? 18. Você vem aqui e coloca 18. Sendo assim, multiplicaremos. 5 vezes 18 dá quanto? 90. Se a pergunta fosse, lembra, a primeira é só para nós conhecermos a metodologia. Se a pergunta fosse, quantos lápis com ponta tem? A resposta seria 54. Se a pergunta fosse, quantos lápis sem ponta tem? A resposta seria 90. Pode prestar atenção, ó, que 90 mais 54 dá certinho 144. Mas a pergunta na questão número 1 foi exatamente a diferença. Qual é a diferença aqui? Diferença, pega o maior menos o menor. Ou seja, 90 menos 54. E quanto é 90 menos 54? Isso aqui é igual a número 36.
faz o coração e acabou a questão. A diferença entre os lápis com ponta e lápis sem ponta é igual a 36. 36, você marca aí letra E. Letra E de encontro das águas. Aquela passada rapidona. Primeiro passo, somar. Você soma as partes. 3 mais 5, 8. Depois eu vou dividir. Dividir qual valor? O total pelo número de partes. Pegamos 144 dividido por 8 e encontramos 18. Agora, se você quiser, pega esse 18 e já multiplica direto. 3 vezes 18, 54. E o mesmo 18 multiplica 5. 5 vezes 18, 90. Aí você fica esperando qual é a pergunta. Neste caso, a pergunta foi a diferença. Ou seja, qual é a diferença de 90 para 54? A diferença é 36. Sempre que pedir diferença é o resultado de uma conta de menos, tá? Diferença é o resultado de uma subtração. A pergunta nesse primeiro momento é: quais foram as operações que apareceram aí? Adição, divisão e multiplicação. Só que aplicada em um contexto de razão e proporção. Veja que, apesar de ser a nossa aula de nivelamento, nós já estamos trabalhando aqui de forma aplicada as operações fundamentais. Dá para pegar isso aí? Selva? Anotem aí e vamos continuar treinando, tá? Pode apagar essa primeira partezinha aqui? Vamos lá. Você que está aqui, você que está em casa, responda para mim o seguinte, preste atenção agora. Imagine você que a questão diz que em uma festa, a razão entre o número de homens e mulheres é 3 para 5. Assim, quantidade de homens para mulheres está na razão de 3 para 5. Tu ficou sabendo que nesta festa o total de pessoas é igual a 240. Pergunta: qual é o número de mulheres? Qual é o número de mulheres da festa? Primeiro, tem mais mulher ou tem mais homem nessa festa? Mulher, porque veja, aqui eu tenho exatamente 5 partes, 5 é maior que 3. Poxa, acabou ficando 8 de novo, né? Mas vamos lá. Primeiro passo, olhou razão e proporção, basta lembrar, sou docinho de mamãe, SDM. O S é de soma, me ajuda aí, quanto é que fica a soma das partes? 3 mais 5, 8. Agora vamos dividir. Dividir quem? O total, divida o total pelo número de partes. O meu total aqui é 240. Vamos dividir, portanto, 240 dividido por qual número? 8. Quanto é que fica 240 dividido por 8? Esquece o zero. Quanto é 24 dividido por 8? 24 por 8? 3. Agora coloca o zero. Vai ficar número 30. Ou seja, a minha constante é 30. Agora, galera, para nós descobrirmos aqui o valor do total, qual foi a pergunta? Mulheres. Mulheres tem quantas partes? 5. Então, olha só, quantidade de mulheres, eu vou ter 5 vezes qual número? 30. 5 vezes 30, isso aqui é igual a quanto? 150. Faz o coração e acabou a questão. O total de mulheres aqui é igual a 150. Isso é ou não é apaixonante? Nós temos aí 150 mulheres. Pergunta: e se fosse o total de homens? Bastaria fazer o quê? 3 vezes 30. E 3 vezes 30 dá quanto? 90. Total de homens seria 90, tá? Tranquilo até aqui?
Então veja que foi um exemplo para, vamos colocar assim, para fortalecer, né, o que foi ensinado aí na primeira etapa. Topa um outro desafio? Uma outra questão? Bora, Diana! É eu? Poxa, meu irmão, agora eu vou queimar a foto. Acho que tá melhor pra ver. Eu cheio das poses para bater foto. Valeu, Di. Posso pagar aqui? A primeira? Tá conseguindo, Vascaíno? Pô, tá amarrado, né? Cabra não quer ser Vascaíno, tu é doido, é? Vamos lá. Exercício de número 2. Oi? Como é que é? Não, isso aqui não era questão 2, não. Isso aqui era só um exemplo. A questão 2 eu vou fazer agora. Tá? Isso aqui foi só um exemplo que eu criei, tá? A 2 eu vou já fazer. Mas ainda bem que tá. Não espera o material, não. Obrigada. Tem mais alguém? Deixa eu... Questão de número 2. Agora é a 2, hein? Devia estar ficando... Esse professor deve estar doido, né? Isso aqui é um exercício, tá? Agora sim, questão número 2 aí. A questão diz assim: numa festa há 198 pessoas. Isso aí é o meu total. Então o total aqui, ó. Total é de 198 pessoas. Tá aqui o total. Agora ele vai passar para a gente a proporção, ó. Leitura, foco. Sabe-se que para cada 8 homens há 10 mulheres. Primeiro ele cita homens, depois ele cita mulheres. Então a relação vai ficar assim, ó. Homem, mulher. E qual é a razão? É de 8 para 10. Aqui fica número 8 e aqui fica número 10. Ele vem e continua. O número de mulheres e homens nesta festa. Então veja que essa questão quer saber os dois. Tanto o número de homem, como também o número de mulheres. Pegou esse esqueminha, já vai lá. SDM. Vem aqui, ó. S de ser, de sou. D de docinho. E M de mamãe. O que é o M? Somar. Vamos somar as partes. Somando as partes vai ficar 10 mais 8, 18. Então primeiro você soma as partes. Agora o que eu faço? Vamos pegar o total e dividir pelo número de partes. O nosso total é 198. Então divida aqui, ó, 198 por qual número? Pelo número 18. Efetuando esta divisão, não vale usar calculadora, tá? Toda vez que você usa calculadora, a barriga do professor Alessandro cresce, tá? Pode ver que ele já anda barrigudão aí pelo Cuca, justamente por conta que a galera fica usando calculadora. Não usem, não sejam cruéis. Aqui, ó, 19. Aqui fica 1 vezes 18. Vai dar 18. 19 menos 18, 1. Baixa agora o número 8. Qual o número multiplicado por 18? Dá 18. 1, né? 1 vezes 18, 18. 18 menos 18, 0. Primeiro passo, somar. Soma as partes. 8 mais 10, 18. Segundo passo, dividir. O total 198
por 18. Dividi 11. Agora, meu amigo, é a vez do M, SDM. Esse M é de multiplicação. Você pode fazer, inclusive, direto aqui, tá? Ó, 11. Você pode multiplicar aqui por 11 e aqui por 11. Quanto que é 8 vezes 11? 88. Exatamente, 88. 10 vezes 11? 110. Acabou a questão. Agora é só olhar a ordem que ele pergunta aí, ó. Ele pergunta primeiro o número de mulheres, 110. E o número de homens, 88. Nosso gabarito está aqui na alternativa D. Letra D de 13º salário. Se o salário é bom, imagina o 10º. Chama que ele vem. Conseguiram entender a questão 2 aqui? Vocês chegaram depois, conseguiram pegar? Um pouquinho? Show! Pessoal aí de trás, tá dando pra... Bacana. Oi? Show! Olha aí, ó. Exercício de número 3. Só com o exercício número 3, a gente começa a trabalhar agora. Por que eu estava perguntando? Entenderam? Entenderam? Porque agora vem uma parte na matemática que eu preciso que tu tenha ciência disso. Matemática se aprende fazendo matemática. Você entende ao assistir. Agora o aprendizado é quando tu faz. É comum a galera falar assim, ó, eu assisto a aula, eu entendo tudo, mas quando chega na minha vez uma questão nova, eu não consigo fazer. E é justamente isso que nós vamos remediar agora. Vocês terão aí 90, não é muito tempo, né? Mas vamos colocar aí 2 minutinhos para fazer a questão de número 3. Faça até onde você conseguir. Assim você está sendo desafiado dentro do tempo a resolver a questão. Questão de número 3. Dê uma olhadinha com carinho. É o tempo que eu preparo aqui a lousa para nós fazermos juntos a questão de número 3. 2 minutinhos, tá contigo. Sem calculadora, hein? B. Essa é a Sirene. Está passando por atualizações, ela vai melhorar ao longo do tempo. Mas qual vocês marcaram na terceira questão? Olha aí a galera tirando onda. Parabéns, galera. Que orgulho. É isto aí, ó. Primeiro vejam que ele organiza assim, ó. Para cada 3 relatórios que um estagiário faz, ele também tem que fazer 5 planilhas. Então a relação de... Primeiro ele falou relatório. Depois ele fala planilha. Está na razão de 3 para 5. Certo dia, esse cara totalizou relatório mais planilha, quantas? 96. Então, certo dia, o total foi 96. A pergunta é, o número de relatórios feito por ele nesse mês foi igual a... Veja que a pergunta é relatório. Tem uma questão de razão e proporção. Você vem aqui, ó, SDM. Soma, divide, multiplica.
Soma das partes. 3 mais 5, isso aí é igual a 8. Agora vamos dividir. Dividir quem? O total, que neste caso é 96. Vou dividir 96 por qual número, galera? Sempre revisando. Por 8. Quanto que é 96 dividido por 8? Número 12. Agora acabou a questão, porque só falta uma coisa você fazer. Falta somente você multiplicar. O enunciado pede aqui, ó, relatório. Relatório está em qual relação? Relacionado ao número 3. Então, olha só, relatório 3 vezes qual valor? O número 12. Sendo assim, 3 vezes 12, a resposta aqui é igual a número 36. Faz o coração e acabou a questão. 36 você encontra aí na letra C de Copaíba. Se eu quisesse saber, só título de curiosidade, o total de planilhas que ele fez, bastaria fazer 5 vezes 12, tá? Tá contigo, questão de número 4. Dá uma olhadinha na questão de número 4 e, por gentileza, concentre-se aí no nosso tempo e tentem fazer a questão de número 4. Claro, se tiver alguma pergunta sobre a 3, fiquem à vontade, tá? Nesse tempo agora, você tem um tempinho para fazer. E se de repente alguém travou na 3, pode perguntar, que eu vou ter aqui maior carinho em compartilhar com vocês, tá? A número 4 tem só uma coisinha diferente que eu estava analisando aqui. Na verdade, não é diferente. É que ele está usando uma parte que, inclusive, tem lá no nosso edital, que é sistema de medidas. E aqui apareceu um sistema básico, mas se é básico, o básico tem que ser dito também. Que é a relação litro e ml. 1 litro equivale a quantos ml? 1000. E, claro, a volta também é válida, né? Se eu tiver 1000 ml, isso equivale a 1 litro. Essa dica é interessante porque quando você está em sistema de unidade, essa dica é muito boa. Lembra do seguinte, sempre converta para de menor valor. Como assim? Se eu estiver trabalhando com hora e minuto, concorda que são grandezas diferentes? Uma coisa é quantificar em hora, outra coisa é quantificar em minutos. Sempre transforme para de menor valor. Hora e minuto, transforma tudo para minuto. Quilômetro e metro, converte tudo para metro. Se eu estiver trabalhando com litro e ml, converta tudo para ml. Nesse modelo de questão, é sempre interessante você trabalhar na mesma unidade de medida. Neste caso, está aparecendo litro e está aparecendo ml. Sugiro que você converta tudo para ml, tá? Só uma dica aí antes de você começar. Qual é a parte que você vai trocar isso aí? A parte que ele pede para fazer quantos litros? 6 litros. Mas tu percebeu a sacanagem que ele deu as partes em ml? Ele diz assim, que... Cadê? Com a seguinte, 200 ml de detergente e 950 ml de água. Está na unidade ml as partes, então o total também tem que estar em ml. Logo, rapidinho, 6 litros equivale a quantos ml? Exatamente, 6 litros equivale a 6.000 ml. Está com vocês.
Bem, qual o gabarito? Isso daqui pouca gente respondeu, né? Qual o gabarito da 4? Galera que respondeu tem uma galera que está em dúvida. Vamos lá. Primeiro passo, bora organizar aqui a questão. Ele fala assim, ó, determinado tipo de detergente é vendido em galões. Aí ele passa a proporção para a gente. Ó. Primeiro ele fala detergente, depois ele diz água. Então aqui a relação detergente, água, equivale à razão de 250 ml de detergente, não é isso? E está para quantas ml de água? 950. Aí certo dia ele quer produzir um total de 6 litros. Então o total aqui, 6 litros. Aí entra aquela conversa que nós tivemos, ó. Esta unidade aqui, ó, ml, não é isso que a questão deu? E esta daqui, litro. É mais tranquilo converter tudo para a menor unidade. Neste caso, 6 litros eu vou converter para ml. 6 litros eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar, na verdade, com ml. 6 litros equivale a 6.000 ml. Até aqui tudo bem? Agora basta você olhar para cima e lembrar, eu sou o docinho da mamãe. Você vem aqui, ó, sou docinho da mamãe. E por que eu brinco com sou docinho da mamãe? É porque a galera lembra, eu sei que tem que dividir, tem que multiplicar, tem que somar, mas qual é a ordem? Aí para não esquecer a ordem, eu sou docinho de mamãe. O S, primeiro, soma. Você vem aqui e soma. Somando, 250 mais 950. E galera, vamos lá. 1.200. 1.200 ml. Agora vamos dividir. Qual é o total? 6.000. Vamos dividir 6.000 por 1.200. Vou aproveitar e fazer essa conta aqui, ó. 1.200. Isso aqui é igual a 5, né? Para confirmar esse valor, podemos simplificar zerinho com zerinho. Este zerinho com este zerinho. E quanto é 60 dividido por 12? 5. Ou seja, essa divisão aqui equivale ao número 5. Acabou a questão, porque o M é de multiplicação. Que foi que ele perguntou? A quantia necessária de detergente. Detergente está aqui, ó. É o primeiro valor. E ele está relacionado ao número 250. Sendo assim, ó, detergente, ele está com a parte de 250, que multiplica por quanto, galera? Pelo número 5. 250 vezes o número 5, isso aqui dá quanto? 1.250. Só que lembra que eu estou trabalhando tudo com ml, né? Então isso aqui é 1.250 ml. Eu olho para as alternativas, professor, e não tem 1.250. Não tem porque ele não perguntou em ml. Ele perguntou em litros. Mas seja sincero, eu vou ensinar a unidade de conversão, mas seja sincero, olha para esse valor, 1.250. Dá para errar a alternativa? Não precisa nem fazer conta. Qual é a única alternativa que começa com 125? 125, letra E. Letra E de encontro das águas. Claro, a forma teórica é de ml para litro, você divide por 1.000. A relação é assim, ó. Litro, ml. De litro para ml, eu devo multiplicar por 1.000. E claro, de ml para litro é o contrário, né? Eu devo dividir por 1.000. Ou seja, 1.250 ml, isso aqui equivale a 1,25 litros. Gabarito, letra E. Pessoal, essa daí que algumas pessoas travaram.
após a explicação, vocês conseguiram entender, conseguiram identificar onde foi que vocês travaram aí? Tá tudo tranquilo? Show! Então vamos a mais um desafio, né? Não para, não para não. Dá uma olhadinha na questão de número 5, nada resiste à prática. A questão número 5 diz assim: se em um grupo de 155 guardas municipais, para cada 2 guardas mulheres, temos 3 guardas homens, a diferença entre o número de guardas homens e o de guardas mulheres é de... Tá contigo. Deixa eu limpar aqui. Um, dois, três e já. Qual o gabarito? 31. Olha aí, rapaz. Letra E. Parabéns. Letra E de encontro das águas. A questão dizia assim, né? Qual é o total? Total. 155. Agora vamos à proporção. É dado aqui, primeiro ele fala guardas mulheres, M, e depois ele fala guardas homens, H. Qual é a parte relacionada à mulher? 2. A parte relacionada a homem é 3. Fez isso, ele pergunta a diferença. Na hora, note o seguinte, você vem aqui e lembra, sou docinho de mamãe, S, D, M. Soma, divide, multiplica. Soma o número de partes. 2 mais 3, 5. Agora você vai dividir. Você vem aqui e pega o total. O total é 155. Pegue aqui 155 e divida pelo número 5. Quanto é 155 dividido por 5? 31. Número 31. Agora você multiplica. Galera, multiplicando isso aqui, número de mulheres. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, ó. Rapidinho, que pode também acelerar o processo. Eu vou fazer a multiplicação. Mas a pergunta foi o quê? A diferença, não é isso? Ele só quer saber a diferença. Quantas partes tem mulher? 2. Quantas partes tem homem? 3. A diferença de partes é quantas? A diferença é uma parte, ou seja, a diferença é justamente o 31, só uma parte. Professor, buguei, faz a conta? Vamos lá. Fazendo aqui, ó, mulher. Mulher está relacionada ao número 2. Homem está relacionado ao número 3. E tudo isto eu tenho que multiplicar por 31, que é a nossa constante de proporcionalidade. Aqui 31, aqui também 31. Notem que 2 vezes 31, isso aqui vai ser número 62. Notem também que o número de homens, 3 vezes 31, isso aqui é 93. Se ele perguntasse número de mulheres, 62. Número de homens, 93. Mas ele perguntou a diferença. Sempre que perguntar a diferença, pegue o maior, que neste caso é 93, e subtraia do menor. Neste caso, 62. 93 menos 62. Isso aqui é o próprio número 31, que você encontra lá na alternativa E. Apaixonante, né, galera? Pense num assunto maravilhoso. E veja que eu estou evitando equacionar, estou evitando multiplicar os meios pelos extremos, estou passando de um jeitinho para que você pegue e já siga aí uma metodologia. Eu achei uma questão, as demais questões eram bem parecidas com essa, mas eu achei uma questão bem interessante do Serge Granhill e coloquei aqui no nosso material. Inclusive a questão de número 6. A questão de número 6, tu vai ver que tem um temperinho nela.
Ih, professor, nem gosta de tempero, né? A questão 6 tem um tempero. Que dê uma observada. Ele começa falando assim, ó. A razão entre as idades de Joana e de Sérgio é igual a 7 para 8, ou seja, de 7 para cada 8. Sérgio, que é mais velho que Joana, tem 56 anos. Qual a idade de Joana? Primeiro, está faltando uma coisa aí. Está faltando o total, não é isso? Ele não deu o total. Quando ele não der o total, preste atenção como é que você vai fazer. Primeiro ele diz assim, ó, a razão entre as idades de Joana, primeiro coloque J. E de Sérgio. É de 7 para 8. Aí ao invés de dar o total, ele entrega a idade do Sérgio. Sérgio tem 56 anos. E ele quer saber qual é a idade de Joana. Até aqui estamos entendidos? Só lemos o enunciado. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Ele não deu o total, mas ele quer saber a idade de Joana. Mas tu sabe a idade de Sérgio, né? O que é a idade de Sérgio? Quando ele não deu o total, é ainda mais fácil. Você vem aqui, ó. Sérgio tem 56. Então significa dizer que 8 vezes alguma coisa. O que era esse alguma coisa? Era esse número que eu encontro aqui, ó, que é a constante de proporcionalidade. 8 vezes alguma coisa que eu não sei, o resultado tem que ser igual a quanto? 56. Esse resultado que eu não sei, quando a gente está falando de proporcionalidade, é comum nós usarmos a letra K. 8 vezes um valor que eu não sei, tem que dar a idade de Sérgio. A idade de Sérgio é 56. Pensa comigo. 8 vezes quanto dá 56? Se você sentiu dificuldade, ó, o 8 está multiplicando, passa dividindo. Você pode fazer assim, ó, 8 vezes K, isso aqui é igual a número 56. O 8 está fazendo o quê? Multiplicando. Ele passa dividindo. Sendo assim, K é igual a 56 dividido por 8. Quanto que é 56 dividido por 8? 7, né? Tomara que não caia só divisão na prova. Nós vamos revisar essa parte todo dia. Não se preocupe, vamos lá. 7. Então aqui, ó, a constante de proporcionalidade é 7. E preste atenção, lembra? 7 não é a resposta. 7 me leva à resposta. 7 é a constante de proporcionalidade. O que é esse 7? É esse número que estava escondido aqui, ó. Esse número que eu não conhecia. 8 vezes 7 dá quanto? 56. Então aqui também eu vou multiplicar por qual número? 7. E 7 vezes 7 dá quanto? 49. 49 é a idade de Joana. Sérgio tem 56, Joana tem 49. 49, nós encontramos isso aí na letra C de Copaíba. Professor, travei um pouquinho nessa. Para toda vez que você trava, vamos buscar uma solução. Coloquei essa questão, eu quero que você olhe para cá. Se eu falar assim, ó, gente, tem um aluno
que a razão dele, isso aqui não está no material, tá? É uma atividade. Tem um aluno que a relação dele de acerto de português com matemática é o seguinte, ó. A cada 2 questões de português que ele acerta, ele também acerta 5 de matemática, tá? Sabendo que ele acertou 30 questões de matemática, quantas questões ele acertou de português? Se tu prestar atenção, é a mesma brincadeira ali. Eu não te dei o total de questões. Eu te disse quantas questões ele acertou de matemática. E estou perguntando quantas ele acertou de português. Vamos sentir essa emoção juntos. Matemática foi quanto? 30. Matemática é a relação de cima ou a relação de baixo? Relação de baixo. Então tem esse 5 que multiplicado por um valor que eu não sei, que eu estou chamando aqui de K, esse resultado vai ser igual a quanto? 30. Aí eu posso fazer essa conta aqui, se for conveniente. Eu venho aqui 5 vezes o K, isso aqui vai dar certinho o número 30. O 5 está multiplicando, o 5 passa dividindo. Então nós temos aqui K é igual a 30 dividido por 5. Sendo assim, K é igual a 6. Lembra, K não é a resposta. K me leva até a resposta. Significa dizer que é 5 vezes 6 que dá certinho 30. Ó, 5 vezes 6 dá 30. E se aqui embaixo eu multipliquei por 6, obrigatoriamente aqui em cima também será por 6. 2 vezes 6, 12. Então, o total de questões que este aluno acertou de português, ele acertou 12 questões. Deu uma melhorada? E eu tenho uma máxima, né? Eu sempre digo assim, que nada resiste à prática. Se erra, você conserta o erro. Tem uma frase Nutella do Cortella que eu acho muito verdadeira, que ele diz assim, não é errando que se aprende, é corrigindo os erros que se aprende. É verdade que às vezes a gente fala assim, eu errei, mas nem vai procurar saber o porquê errou para corrigir. O mesmo acontece, eu acertei no chute. Não, gente, nessa fase já passou. O nosso objetivo aqui é conseguir um cargo público. No caso de vocês é cargo federal, né? O CNU, você será servidor federal. Então aqui, ó, a gente trabalha com muita responsabilidade. Apesar de facilitar o processo, é com muita responsabilidade. Se eu pego essa relação e não entendi, é interessante que você corrija. E pensando nisso, que eu coloquei em sequência uma questão para você treinar. Você vai fazer o seguinte, ó, aí no teu material, você vai pegar a questão de número 7. Tu vai ver que a questão de número 7, ela é a mesma metodologia aplicada à questão de número 6. Por gentileza, tentem resolver a questão de número 7. E claro, enquanto os colegas estão fazendo a número 7, se aí no teu canto você teve alguma dúvida sobre esses exemplos, pode ficar à vontade para perguntar, tá? Se aí de casa também, fiquem tranquilos. Inclusive, estou vendo a Joyce arrebentando aí, né? Show! Qualquer dúvida, você pode ficar à vontade, tá? No mais, arrepiem nessa questão 7. Obrigado. Primeiro nós temos uma relação, né, de entrevistas.
Maísa e Nina foram designadas aí para fazer essas entrevistas. Primeiro, a questão fala assim, ó, sabe-se que a razão entre o número de entrevistas feitas por Maísa e por Nina nessa ordem é de 5 para 8. Então tá aqui, ó, Maísa, primeiro ele fala Maísa, depois ele cita Nina, e essa relação é de 7 para 8. Aí ele conta assim, ó, se Nina... 5, obrigado. Era só para ver se vocês estavam atentos. Porque não cola mais não essa, né? Obrigado, galera. Olha só, de 5 para 8. Aí ele diz assim, ó, se Nina realizou 384 entrevistas, opa, ele não me entregou o total. O que ele disse foi que a Nina realizou 384 entrevistas. Aí ele pergunta, qual é o total de entrevistas feita por elas? Ele não me deu o total, mas ele me deu o total de entrevista de quem? Da Nina. Nina é a segunda parte. Então tem um 8 vezes algum valor que eu não sei, que eu estou chamando de K. E quando essa multiplicação é realizada, ela dá quanto? 384. Quando eu faço desse jeitinho, tem como eu encontrar o valor de K, ou seja, o valor da constante de proporcionalidade, o valor desse númerozinho. Logo, a nossa continha fica assim, ó. Eu tenho 8 vezes K, né? 8 vezes K, e tudo isso tem que ser igual a 384. Até aqui estamos juntos? O 8, ele está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Isola o valor da constante e eu tenho 384 dividido por 8. O valor de K vai ser igual. Deixa eu fazer a continha aqui que é para dar exemplo. Eu quero que você aí não use a calculadora, e parabéns, a galera não está usando calculadora, travou na conta. Vamos lá. 384 dividido pelo número 8. Só não vai fazer o seguinte, pelo amor de Deus. Corta 8 com 8, resposta 34, professor. Tá amarrado, né? Não faça isso aí, não. São histórias reais, tristes, mas reais. Aqui, ó, 38. 4 vezes 8, 32. 38 menos 32, 6. Baixa o número 4. Agora, o número aqui multiplicado por 8, que dá certinho 64, é o número 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. Ou seja, a resposta é 48. Lembrando que 48 é a minha constante de proporcionalidade. Ela não é a resposta, ela me leva à resposta. Logo, 8 vezes 48 dá certinho 384. Para eu encontrar o valor, o total de entrevista da Maísa, eu tenho que pegar o 5 e multiplicar por quanto? 48. Exatamente. Pelo mesmo 48. E multiplicar por 5, quanto que é 5 vezes 48? 240. Ele não perguntou o número de entrevista feita por Maísa, né? Se fosse o número de entrevistas feita por Maísa, a resposta seria 240. Ele pediu o total de entrevistas. Total de entrevistas é a da Maísa mais a da Nina. Somando isso aqui, vou somar bem aqui, ó. 0 mais 4, 4. 4 mais 8, 12. Fica 2, sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Ou seja, no total, tiveram aí 624 entrevistas. Nosso gabarito está aí na alternativa E, de encontro das águas. Vejam que quando ela dá uma dessas partes, nós fazemos desse jeitinho aí. Pode piorar? Vamos piorar. Que ao invés de 2, às vezes podem aparecer
3 razões, quiçá 4. Dá uma olhadinha na questão de número 8. Ela diz assim, ó, o prêmio total para a competição, olha o nome dessa competição, bola ao cesto, é de R$6.000 e será dividido pelos 3 primeiros colocados de forma proporcional à quantidade de cestas que cada um fez. Sabendo que o primeiro fez 20 cestas, o segundo fez 15 cestas e o terceiro fez 13, o prêmio do segundo colocado será... Nós temos aqui 3 personagens, vamos dizer assim, tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E essa relação depende do número de cestas. Quando você for organizar isso aqui, você vai organizar assim, ó. Você pode colocar o primeiro, mas geralmente nós colocamos uma letra do alfabeto, tipo assim, A, B, C, ou X, Y, Z. Vamos chamar o primeiro de A. O primeiro, ele acertou quantas cestas? 20. Então você coloca assim, ó, A está para 20. Assim como o segundo, se o primeiro eu chamei de A, o segundo eu chamarei de B, por exemplo. Não se preocupa, eu não vou equacionar tudo isso. O segundo acertou quantas? 15. B está para 15 e o terceiro, que eu chamarei de C, C está para qual número? 13. O prêmio, qual é o total? Total é de 6.000. E agora, professor, como é que eu vou saber quanto o segundo resolveu? Nós não vamos equacionar tudo isso, multiplica para ali e substitui. Nós vamos usar a mesma metodologia. Qual a metodologia? Sou docinho da mamãe. Do mesmo jeitinho, com as mesmas referências. Ah, professor, mas agora é 3. Vamos juntos? Soma as partes. 20 mais 15 dá quanto? 35. Concentra. 35 mais 13. 48. Então a soma aqui deu 48. Agora eu tenho que dividir. Dividir quem? Dividiu 6.000 sem calculadora pelo número 48. Efetuando esta divisão, ficará assim, ó, 60, né? 1 vezes 48, 48. 60 menos 48, isso aqui dá número 12. Baixa o número 0. Qual o número que, quando multiplicado por 48, se aproxima de 120? 3 vai passar. Então é 2. 2 vezes 48, 96. Pense em dinheiro. R$120 menos 96, fica quanto? Quase. 120 menos 94. 24. Agora baixa o número 0. Qual o número que, quando multiplicado por 48, dá certinho 240? 5. 5 vezes 48, 240. 240 menos 240, isso aqui é igual a
0. Ou seja, a nossa constante de proporcionalidade aqui é 125. Se ele quisesse saber quanto o primeiro receberia, sabe qual era a conta que eu vou fazer? Agora é o M, né? O M de multiplicação. Eu ia fazer 20 vezes 125. Mas ele não quer saber do primeiro nem do terceiro. Ele quer saber do segundo, não é isso? Então aqui na multiplicação, o que nós vamos fazer é, segundo, 15 vezes qual número? Vezes 125. Aí de novo, eu vou ali no cantinho da humildade, vou aproveitar aqui. Aqui no cantinho da humildade e farei 125 vezes 15. Veja que nós fazemos a revisão das 4 operações já aplicada a uma metodologia, né? A uma questão. 125 vezes 15. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Fica 5, sobe número 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Fica 2, sobe número 1. Agora 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. É básico, mas o básico tem que ser dito. E vamos multiplicar por 1, o resultado eu não coloco aqui, ó. O resultado é na direção do número 1. Então aqui, ó, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Agora basta multiplicar estes valores. Eu vou ter aqui 5, 2 mais 5, 7, 6 mais 2, 8. E aqui número 1. Assim eu tenho 1.875. Esse aqui é o prêmio do segundo colocado. 1.875. Faz o coração e acabou a questão. Isso está na alternativa B. Letra B de bodó. Letra B de bodosada da aprovação. Entenderam essa com 3? Se você perceber, não muda muita coisa do método com 2, né? A diferença é que agora você soma 3 valores e depois é tudo igual. Você divide e depois multiplica. Por falar em bodó, nós temos um professor aqui no Cuca, que é o Alessandro. É o único cara que come bodó sem sujar as mãos. É evento raro. É evento raro. Pergunta dele quando estiver dando aula para vocês aqui. Mas você come bodó sem sujar as mãos? Pode repetir aqui o que de 48 você somou como aqui? Qual? Para dar 48? 48? Ah, foi isso aqui, ó. Foi 20 mais 15, 35 mais 13. Ah, tá. São os 3 aqui. Isso, exatamente, tá? Nada resiste à prática. Tá contigo a questão de número 9. E dessa vez, você é desafiado a resolver uma com 3. Galera, você praticando aí questões de matemática. Questão número 9.
Já Vascaíno? Beleza. Qual o gabarito de vocês? Isso aí, galera. Primeiro eu organizei aqui 3 razões. E eu tenho aqui essa proporção, igualdade entre razões. Primeira coisa. Soma. Vou começar ao contrário que tá mais fácil, né? 18 mais 12. 30 mais 15. Vocês se ajeitem, viu? 45. Agora o D de divisão. Você vai dividir, sempre revisando o total, que é no caso 270. 270 dividido por 45. Aqui, infelizmente, tem que ser na porrada, né? Porque 45 é maior que 27. Qual o número multiplicado por 45 dá certinho 270? 6. 6 vezes 45, 270. 270 menos 270, 0. Ou seja, a constante aí é 6. Agora o M multiplica. Você vem aqui, ó. Ele quer saber o valor dos 3, né? Do A, do B e do C. Quantas partes tem o A? 15. O B tem 12 e o C, por sua vez, tem 18. E todos eles serão multiplicados pelo número 6. Aqui vezes 6. Quanto é 15 vezes 6? 90. Aí você já vai fazendo e olhando as alternativas. Nota, a única alternativa, não tem duas, né, que começam com 90. Letra C e letra D. Aí eu continuo. 12 vezes 6. 72. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí já acabou, né? Gabarito, letra D de 13º salário. Se você quiser se confirmar, 18 vezes 6 dá certinho aí, 108. O que você encontra na alternativa D. Parabéns aí, os guerreiros estão criando as feras aí, galera arrebentando. E claro, matemática se aprende fazendo matemática. Vamos lá, questão de número 10, galera. Arrochem aí, questão número 10. Vamos lá. Pegando isso aqui, será que tem uma forma de você fazer direto quando você pegar a questão? Que aqui eu vou quebrando, né? Passo a passo, a gente foi treinando. Mas será que você ainda tem uma forma ainda mais rápida? Se isso aqui já tiver internalizado, você faz mais rápido. Soma, divide, multiplica. Primeiro, tem quantas partes aí na 10? 3 partes. Me ajudem aí. 7 mais 10 mais 13. Vou tentar fazer direto, hein? 7 mais 10. Mais 13. Quando chega na adição, né? 30. Então aqui a soma deu 30. Próximo passo. Isso, divisão. Qual é o total? 1.500 dividido por quanto? 30. Dá para simplificar aqui? Sim, né? Zerinho com zerinho. 150 dividido por 3, 50.
Professor, fiz foi na porrada e também deu 50. É isso aí. Gosta de gente assim. Vamos lá. 50. Agora, multiplica. Deixa eu só olhar qual é a pergunta, para fazer ainda mais rápido. 50, feita a divisão dessa maneira, a quantia que Carolina recebeu a mais do que Ana é igual a... Olha só, a parte da Ana é quanto? 7. Aí tem a parte da Beatriz, 10. No caso, a Beatriz não serve para essa questão, né? E a Carolina, 13. E eu só quero saber da Ana e da Carolina. Ana e Carolina. Quero saber quanto a Carolina recebeu a mais. Ana recebeu quantas partes? 7. Então, tu vai fazer 7 vezes qual número? 50. 7 vezes 50, isso aqui é igual a 350. Chegou a vez da Carolina. A Carolina, a questão disse que ela tem 13 partes. Sendo assim, 13 multiplique pela constante. Neste caso é o número 50. 13 vezes 50, isso aqui vai dar 650. Olha, a Carolina recebeu quanto a mais? 300, tá? 300, gabarito, letra B de bodó, letra B de bodosada da aprovação. Se você quiser fazer ainda passo a passo essa diferença, 650 menos 350, isso aqui é igual a 300, tá? Questão número 10, gabarito 300. Pessoal, até aqui estão conseguindo compreender resoluções? Tá dando para fazer legal? Se aparecer um assim, você consegue? E se aparecer 4? Olha o que nós temos aí na questão número 11. A questão 11 é o mesmo tipo de questão, só que nós temos aí 4. Vou colocar aqui 11. Preparação para o Senhor. Uma empresa premiou os funcionários com um bônus de final de ano. O bônus foi de quanto? 51 mil. Pensa num bônus, né? 51 mil reais. E foi distribuído da seguinte forma. Trabalham 4 funcionários. Luiz Alberto, quanto tempo? 5 anos. Luiz Alberto, 5 anos. O outro, Celso, há 7 anos. Então, Celso, 7 anos. O outro que temos aqui é o Jonas. Jonas, há 2 anos. E temos aqui o Henrique. O Henrique, há 3 anos. Pegando a nossa continha, temos o seguinte. Sou tocinho de mamãe. Soma, divide, multiplica. Somando as partes, temos aqui, ó, 5 mais 7, 12, mais 2, 14, mais 3, 17. Então, a soma deu 17. Agora, temos que fazer a divisão. A divisão de quem, professor? Do prêmio, que é 51 mil. E eu vou dividir 51 mil em quantas partes? Um total de 17 partes. 51 mil dividido por 17. Esqueça os 3 zeros momentaneamente. Quanto é 51 dividido por 17? 3. E claro, acrescente os 3 zeros. 51 mil dividido para 17 pessoas, por exemplo, daria 3 mil reais para cada. A pergunta do examinador foi: quanto cada um receberia nessa ordem? Qual ordem? Essa daqui, ó. Luiz, aí tem o C, que eu não lembro o nome, aí tem o Jonas e tem o Henrique. Qual é a parte do Henrique, do L, deixa eu ver o nome do L, Luiz. O Luiz é 5. Então, você vai fazer 5
vezes quanto? Vezes 3.000. Só que as alternativas já estão em milhares de reais. Então, ao invés de multiplicar por 3.000, você pode simplesmente multiplicar pelo número 3. Então, 5 vezes 3, isso aqui é igual ao número 15. Logo, o Luiz vai receber 15.000. E tu já vai olhando as alternativas. Já morreu. Já acabou a questão. Acabou. Zero sofrimento, zero cálculo longo, tá? Você está aprendendo a resolver prova para acertar questões de concurso. Então, aqui, ó, acabou. Aí, se você for curioso, for terminar, 7 vezes 3 dá 21, 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 3 dá 9. Veja que bate com todos os valores da alternativa E de encontro das águas. Beleza, número 11? Agora eu quero te mostrar uma questão que o Seixas Gran Rio cobrou deste assunto ano passado, na prova do concurso do Banco do Brasil, que a galera ficou meio assim com essa questão. E eu quero te mostrar como resolvê-la, tá? Aqui no curso, sempre eu resolvo as questões fáceis, as questões médias e também aquelas questões que a banca colocou um pouquinho mais de desafio. Como, por exemplo, essa questão de número 12. Vou apagar aqui. Questão 12, galera. Banca Seixas Gran Rio. 12. Seixas Gran Rio. Questão 12 diz assim, ó. Duas agências bancárias. Quantas agências? Duas. Receberam 1.200 panfletos informativos sobre os fundos de investimentos que oferecem. Há 3 tipos, lembrando que é cada uma, né? Cada uma recebeu 1.200. Há 3 tipos de panfletos. Aí ele começa a explicar. Ó. Um sobre os fundos conservadores, outro sobre fundos moderados e o restante sobre fundos agressivos. Conservadores, moderados, agressivos. Conservadores, moderados, agressivos. Aí ele continua. A agência 1, a primeira agência, recebeu seus 1.200 panfletos, total, em partes proporcionais, ó, a 2, 3 e 5. 2, 3 e 5 referente aos tipos sobre fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. O que significa respectivamente? Nessa ordem, ou seja, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. O 2 é sobre fundos moderados. O 3, conservadores. O 3, moderados. E o 5, agressivos. Isso na agência 1. Aí ele fala analogamente, ou seja, vale as mesmas ordens da agência 1, mesmas regras. A agência 2 recebeu os seus panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. 1, conservador. 4, moderado. 7, agressivo. Quantos panfletos sobre fundos o quê? Agressivos. Para não perder tempo, veja o que a banca está pedindo. Agressivos, a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1. Desenhando essa questão, nós temos basicamente o seguinte. Ó. Tem aqui uma agência 1 e essa agência 1 recebeu 1.200 panfletos. 1.200. Vou colocar aqui esse número. 1.200. Só que ela recebeu esses panfletos em quantas partes? 2, 3 e 5. Só para lembrar, só inicial.
O 2 é a parte do conservador. O 3 é a parte do moderado. E o 5 é a parte do agressivo. Na hora de resolver esta questão, eu só tenho que comparar agressivo com agressivo. Então, nada de ficar perdendo tempo calculando aqui os conservadores, nada de ficar perdendo tempo comparando os moderados. Só interessa para a gente os fundos agressivos. Você vem aqui, ó, S, D, M. Vamos lá. Qual é a soma? 10. Ó, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. A soma deu 10. Agora eu vou dividir. Quanto? Total. 1.200 por qual valor? 1.200 pelo número 10. E quanto que é 1.200 dividido por 10? 1.200 dividido por 10. Simplifica, né? Isso aqui é igual a 120. Agora eu vou multiplicar. Só que eu não vou perdendo tempo com conservador, com moderado. Eu só quero saber aqui do agressivo. Quantas partes são do agressivo? 5. Vezes quanto? 120. Quanto que é 5 vezes 120? 600. Sendo assim, a agência 1 recebeu 600 panfletos do tipo agressivo. Agora que eu fiz a conta, deixa eu fazer um comentário. Você ainda conseguiria fazer isso aqui até mais rápido. Pensa comigo, são quantas partes? Só para vocês irem pegando a ideia. São quantas partes? 10, não é isso? Quantas partes são do agressivo? 5, ou seja, metade delas. Metade das partes são de fundos agressivos. Logo, se eu tenho 1.200, metade eu sei que é tudo agressivo. Ou seja, metade de 1.200, 600. Tá? Eu só fiz esse comentário agora para você ver que conforme você vai fazendo, você vai também prestando atenção em outros aspectos. E a agência 2? A agência 2, colocaria aqui, ó, agência 2. As partes foram, deixa eu ver, 1, 4 e 7. Perfeito. 1 conservador, 4 moderado, 7 agressivo. Sou docinho de mamãe. Soma, divide, multiplica. Somando esses valores, 1 mais 4 mais 7 dá quanto? 12. Aqui eu tenho o número 12. Agora eu vou dividir. Dividir quanto? Eles também receberam 1.200. Então você vai dividir 1.200 pelo número 12. 1.200 por 12 é igual a 100. Multiplica. Aí tem conservador, não interessa. Moderado, não interessa. O que interessa pra gente é o agressivo. E o agressivo tem aqui, ó, 7 partes. Exatamente, 7 vezes 100, 700. Galera, 700, 600. Qual é a diferença? 100. Marque, portanto, a alternativa A de Andiroba. Questão 12, letra A. De Andiroba. Vejam que com muita interpretação e poucos cálculos, nós resolvemos aí a questão. Perguntas sobre a 12, galera? Tem alguma partezinha que vocês não compreenderam? Então deixa eu fazer uma pergunta. Por que eu não calculei conservador nem moderado? Exatamente. Isso porque eu ia só perder tempo, né? A questão era só sobre os agressivos. Eu quero mostrar só um detalhe para ti. A 13 é mais do mesmo, tá? A 13 é do mesmo jeitinho das anteriores. A questão 14, que tem um temperinho, e como a nossa aula já está aqui
no nosso horário aqui, mostrar para ti a 14. A 13 é do mesmo jeitinho. Soma, divide, multiplica os 3. Eu queria mostrar a 14, que a 14 tem um lance aqui. Enquanto você faz aí a 12... Vejam a questão 14, tá? A 14 diz assim: João e Maria receberam quanto? 16.200 por um trabalho extra. Pô, esse trabalho extra é top, né? E combinaram que o total seria dividido em partes. Aí grifa isso, ó, inversamente proporcional. Quando ele usar a palavrinha, ó, inversamente proporcionais ao salário de cada um. O que é basicamente dividir direta e dividir inversamente? Pensa comigo o seguinte, ó, nem sempre dividir vai ser justo em partes iguais. Você sabia que nem sempre é justo dividir em partes iguais? Imagina que eu e você somos contratados por uma empresa, vamos vender motos. Começamos lá. Você ralou, panfletou no semáforo, nos bairros, divulgou nos grupos e você vendeu 20 motos em um mês. Eu passei o mês dormindo, o mês passeando, fazia um post ali, outro aqui e vendi uma moto. Aí chega o patrão, vai dar um bônus de 50 mil aos vendedores. Eu pergunto de ti, é justo eu ganhar o mesmo tanto que você? Poxa, você ralou pra caramba, vendeu 20 motos e eu só na manhã vendi apenas uma. É justo dividir esse bônus em partes iguais? Não é justo, galera. Então, quem vendeu mais recebe mais. Quem vendeu menos recebe menos. O nome disso é divisão diretamente proporcional. Quem vendeu mais recebe mais. Quem vendeu menos recebe menos. Agora, nem sempre quem tem mais merece ganhar mais. Como assim, professor? De novo, tudo depende do contexto. Imagina que nós estamos em uma região, nós estamos numa reunião, aí o patrão diz assim: olha, galera, eu vou dividir um bônus a vocês. Quem mais faltou vai receber mais dinheiro. Ele ia acabar com a empresa, não ia? Porque ninguém ia trabalhar. Porque quanto mais falta eu tivesse, mais eu iria receber. O bônus, nesse caso, tem que ser inversamente proporcional. Quem tem o menor número de falta vai receber o quê? Mais. Nota que quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Elas são o quê? Inversamente proporcionais. Neste caso aqui, o que a questão quis dizer foi o seguinte, ó. O João ganha quantos salários? 7. A Maria ganha 5. Então eles chegaram num acordo, o João disse, olha, eu recebo mais. E você recebe menos. Então você que recebe menos vai ganhar mais do bônus. Eu, como tenho um salário maior, vou receber menos do bônus. Isso é uma divisão que inversamente proporcional. Neste caso, a questão disse assim, ó, que a relação de João está para Maria. Quais são os números? João recebe quantos salários mínimos? 7. Ao passo que Maria, 5. Se fosse direta, você não ia fazer nada. Mas a questão pediu para você inverter. Essa divisão, ela tem que ser inversamente proporcional. Sempre que pedir para você fazer proporcional, o segredo é você inverter.
você vai inverter as frações. Ou seja, sabe o que era da Maria? Vai ser do João. O que era do João vai ser da Maria. Basta trocar esses valores assim, ó. João, aqui Maria, inverte. O 5 estava embaixo, agora vai para cima. O 7 estava em cima, agora vai para baixo. Pronto, você inverteu, você fez este ajuste. Agora você está pronto para acertar a questão. Vamos lá? Agora soma, divide, multiplica. Somando, quantas partes temos aí? 5 mais 7, 12. Agora iremos dividir. Deixa eu colocar aqui, ó, dividir. Qual número iremos dividir? 16.200 pelo número 12. Efetuando esta divisão, temos aqui, portanto, o 16, 1 vezes 12, 12, 16 menos 12, 4, baixa aqui o número 2. 3 vezes 12, 36, 42 menos 36, 6. Tu baixa agora o 0, portanto eu tenho aí 60. 5 vezes 12, 60. 60 menos 60, 0. Baixo 0, acrescenta 0. Sendo assim, a constante de proporcionalidade é 1350. Sendo assim, agora falta multiplicar, professor. Isso. Falta o M do João e da Maria. Quanto que é do João? 5 partes. Da Maria, 7 partes. E nós vamos fazer 5 vezes 1350 e 7 vezes 1350. Ficou apertadinho aqui, mas eu vou colocar esses valores aqui ao lado. Gente, João, 5 vezes 1350, João, 5 vezes 1350 vai dar 6.750. E o da Maria, 7 vezes 1350 é o que nós temos na letra A, 9.450. Veja que a parte da Maria era menor, mas ela recebeu mais. A parte do João era maior, mas ele recebeu menos. Quando isso acontece, eu tenho uma divisão inversamente proporcional. Lembrando que esse dado aqui é da questão de número 14. Questão 14, gabarito, letra A de Andiroba. A única diferença aqui é que quando falar inverso, você inverte os valores antes de fazer o SDM. E aí, galera? Deu para compreender a ideia? Dá para fazer essas questões? Não esqueçam de revisar, tá? Deixa eu só deixar um gabarito aqui para você que vai fazer, ou já fez a questão 13. A questão 13, o gabarito da questão número 13 é letra C, tá? 13, gabarito, letra C. Razão e proporção, assunto importantíssimo para o concurso nacional unificado. Meus amigos, imenso prazer conhecê-los. Papai do céu vos abençoe, guarde tua entrada e tua saída. Até o nosso próximo encontro. Valeu!